Graça e paz, queridos irmãos, boa noite. Diga a quem está ao seu lado, qual é a sua identidade? Pergunte a quem está do outro lado, quem é você? A palavra de Deus fala que Pedro negou Jesus 3 vezes. E se você olhar nos textos, você vai ver que falaram para Pedro assim: olha, você estava junto com Jesus. Ele falou: não conheço Jesus. Você estava junto com Jesus a segunda vez? Não sei quem ele é, não estou com ele. Mas na terceira vez a mulher disse: você fala como ele, certamente você estava com ele. A nossa identidade fala quem nós somos. A sua identidade tem a ver com o que você fala, tem a ver com os seus costumes, tem a ver com o jeito de você vestir. E quando nós falamos da identidade do cristão, nós falamos de alguma coisa que não tem como você esconder. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver sua identidade. Elas vão ver as coisas que você fala, as coisas que você faz, os lugares que você frequenta. Amados, a nossa identidade fala muito quanto ao que você fala, ao que você vive, mas também fala muito em relação ao que Deus vai poder fazer por você, de acordo com a sua identidade. Por isso esse assunto é tão importante, porque não fala apenas da sua atitude, fala também dos resultados que você vai ter na sua vida, em decorrência da sua atitude. Marcos 1, 9 e 11 diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado no Rio Jordão por seu primo João Batista. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele, e então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vamos repetir essa frase juntos? Tu és o meu filho amado. Mais uma vez, tu és em ti. Entenda que quando você saiu das águas do batismo, essa mesma frase foi dita nos céus, porque você está tomando uma decisão, e tudo que nós fazemos seguindo a Cristo é uma decisão de discípulo. O que ele faz, nós fazemos também. O que ele vive, nós vivemos também. As promessas que estão sobre ele também estão sobre nós, porque ele é o nosso irmão mais velho. E é assim que tem que acontecer. Por isso que quando Jesus entrava no templo, alguma coisa acontecia. Uma mão ressequida era curada, um endemoniado era liberto. Quando aquela mulher entrou no templo, Ana, e chorou na presença de Deus, ela saiu com a promessa e saiu com a semente de ter um filho. Quando você entra aqui no templo, a sua identidade é notada no céu. Tanto que a palavra diz que existe um livro, o livro da vida, onde os nossos dias estão escritos. Veja como é importante onde você vai, o que você fala, o que você faz. Quem é você? Logo que Jesus foi batizado, ouviu-se essa voz. Deus falou com ele, com o seu filho: tu és o meu filho amado. Não se esqueça disso. Por que que isso aconteceu? O que acontece logo após o batismo de Jesus? Ele é levado para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. E a palavra de Deus fala que a partir do momento que você é batizado nas águas, você começa a fazer parte da nossa igreja, mas também acontece alguma coisa. A Bíblia diz que você vai para o mundo pregando o evangelho a toda criatura, e você vai enfrentar a oposição do inimigo. Estamos seguindo os mesmos passos de Jesus. Por isso que a gente não batiza criança, porque a criança nem sabe o que está fazendo, ela é inocente. Mas a partir da idade da razão, você deve se batizar, você deve começar uma vida com Cristo, porque essa é a sua identidade. E ali então, Jesus recebeu essa palavra, e essa palavra ficou no coração dele. E qual foi a primeira coisa que Satanás disse a Jesus na tentação? Vamos ver em Mateus 4, verso 3. A primeira coisa que Satanás questionou a Jesus foi sobre a sua identidade. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja, Satanás vai sempre questionar a sua autoridade. Ele sempre vai questionar a sua identidade. Ele sempre vai questionar quem você é.
Ele vai falar assim para você: a sua igreja permite você ir em tal lugar comigo? A sua igreja permite você fazer tal coisa? A sua igreja cobra de você um dízimo? Sempre Satanás vai questionar: quem é você? Você é isso mesmo? Ele falou para Eva: foi assim que Deus disse que não pode comer dessa fruta? Ele sempre vai questionar a sua identidade. Por isso que você precisa ter a sua identidade e falar assim: não é minha igreja que proíbe, eu é que não quero ir lá, porque eu sou de Deus, e aquele lugar não é para as pessoas de Deus irem. É quando você assume a sua identidade, você vai tomar uma posição na vida, e tudo se desenrola a partir desse momento. Muitas lutas que o cristão tem, muitas guerras na sua cabeça, são por causa que você ainda não assumiu sua identidade. E quando alguém te questiona, como Satanás questionou Jesus, você fica na dúvida: ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu posso? Será que eu não posso? No seu interior você sabe que não é aquele caminho, mas você fica questionando, porque dentro de você tem uma vontade muito grande de ir. É a carne, é a alma, a gente quer satisfazer, então a gente quer o prazer, aí a gente fica questionando, porque eu quero muito aquele carro, então eu vou trabalhar muito porque eu quero comprar aquele carro. Você já perguntou para Deus se é essa a vontade dele? Porque muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos pesos que Deus não está pondo. Muitas vezes você está assumindo uma identidade que não é sua. Eu vou contar uma história para você de um homem. Havia um homem que estava quebrando pedras numa montanha de pedra. Ele estava quebrando pedras, e aí ele de repente chegou o príncipe daquele país, e ele chegou montado num elefante, andando com uma tenda em cima do elefante, e ele andando lá em cima do elefante com muitos empregados. Ele era o príncipe daquele país. Aí aquele homem que estava lá quebrando pedra, ele viu aquilo e falou assim: nossa, deve ser bom ser príncipe, né? Eu estou aqui nesse sol quebrando pedra, ele está lá passeando em cima do elefante. Oh Deus, eu quero ser príncipe. Aí Deus falou: tá bom, então vou transformar você em príncipe. E transformou em príncipe. Aí ele está lá andando no elefante, e ele descobriu que, como príncipe, ele tinha que visitar 3 vilas ou 4 vilas todo dia. Ele não parava de andar em cima do elefante todo dia, naquele sol, e andando para lá e para cá. Ele falou: ah, meu Deus, mas essa vida de príncipe está ruim. Eu não quero ser príncipe, não. Eu queria ser sol, porque o sol, ele queima, ele é forte. Oh Deus, eu queria ser sol. Aí Deus falou: então tá, então vou fazer você ser sol. Aí ele virou o sol, aí está lá feliz, queimando todo mundo, esquentando. Aí de repente, ele teve um dia que apareceram umas nuvens, e o sol já não conseguia sair de trás das nuvens, não conseguia queimar nada. Ele falou assim: ah, mas essa vida de sol não está boa, não. Eu queria ser nuvem. A nuvem é boa, né? Ela é grande, ela cobre tudo, faz chover. Aí ele falou: Deus, eu queria tanto ser nuvem. Aí Deus falou: tá bom, eu vou fazer você virar nuvem. Aí virou nuvem. Aí ele está lá fazendo chover e fazendo sombra, e não deixava o sol passar. E de repente veio um vento, começou a ventar, e o vento empurrava ele para o lado. Ele já não conseguia mais ser nuvem, porque o vento levava ele para onde ele não queria. Aí ele falou: nossa, mas esse negócio de nuvem está ruim. Eu queria ser vento. O vento é bom, o vento forte, o vento empurra. Aí falou: Deus, eu queria muito ser vento, porque não está bom ser nuvem. Deus falou: ok, eu vou transformar você em vento. Bom, virou vento. Aí ele está lá ventando e passeando para todo lado. De repente ele bateu numa montanha de pedra. Ele bateu naquela montanha e não conseguiu avançar mais. Aí ele falou: nossa, mas essa montanha é tão forte, tão grande, ninguém vence essa montanha. Falou: Deus, eu não estou gostando de ser vento, eu queria ser montanha. Aí Deus falou: ok, você vai ser uma montanha de pedra. Aí ele está lá, montanha de pedra, estabelecido, todo estável, com a vida ganha. E de repente ele começou a sentir um beliscão, começou a sentir uma dorzinha. Quando ele olhou, tinha um homem quebrando pedra. Aí ele falou assim: nossa, mas está ruim esse negócio de montanha.
eu acho que eu queria ser um homem que quebra pedra. Aí falou: Deus, eu queria ser aquele homem que quebra pedra. Deus falou: mas você era ele. No início da história você era ele. Então às vezes você está querendo ser alguém que você não é. Porque o mundo hoje, eu fiquei impressionado no Réveillon, vendo as imagens lá de Paris, virada do ano, e as pessoas, ao invés de se abraçar, de celebrar, estavam tudo olhando o celular, tirando selfie, e postando, e mandando para os outros, e o cônjuge, o namorado, o filho, do lado. Ao invés da pessoa viver aquele momento, ela estava vivendo outro lugar, preocupada com o que os outros iam achar, o que os outros iam saber que ela tinha estado lá em Paris, e tirava selfie em frente daquela loja cara, que para você comprar uma bolsa, você tem que vender o rim, mas não conseguia, tirava foto para sair o nome da loja assim, porque é uma loja que todo mundo acha muito bacana. Será que nós não estamos deixando a nossa identidade? Ele era feliz quebrando pedra, mas não sabia que a felicidade estava ali. Às vezes você é feliz no seu casamento, mas não sabe, porque às vezes no casamento as pessoas certas agindo do jeito errado. Às vezes você é feliz na sua escola, mas não sabe, porque às vezes você esqueceu que quem faz a escola é o aluno, não é? Não, você acha que é a escola que faz o aluno, ou é o aluno que faz a escola? É você que faz a escola, é você que faz o seu ambiente, é você que faz o seu casamento, é você que faz o seu futuro. Mas você precisa da sua identidade, você precisa da sua identidade, porque a sua identidade vai levar você a estar no lugar certo, na hora certa, onde Deus vai te abençoar. Em 2 Samuel 11 conta uma história, verso 1 e 2. 2 Samuel conta uma história de uma pessoa que esqueceu quem ele era, e teve muito problema por causa disso. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou a Joabe, seu general, e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Ele era o rei? Sim ou não? E onde que o rei tinha que estar? Onde que o rei tinha que estar? E onde que ele estava? No palácio. Às vezes você tem que estar ali, atrás daquele violão. Às vezes você tem que estar lá dando aula para uma criança. Onde que você tem que estar? Onde que é o lugar que Deus te pôs? Qual é a sua identidade? Às vezes você tem que estar condenando uma coisa que você está promovendo. Lá em Romanos fala: maldito é aquele que se condena nas coisas que está aprovando. A sua identidade. Davi tinha que estar aonde, gente? Na guerra. E ele estava aonde? No palácio. E uma tarde, quando ele devia estar com os seus soldados, com o seu general Joabe, numa tarde ele se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi era o rei, sim ou não? Quantas mulheres o rei podia ter? Várias. Quantas ele quisesse. As mulheres de Israel eram escolhidas. O rei podia escolher a mulher que ele quisesse, a donzela, jovem, virgem. Ele não ia escolher a mulher de outra pessoa, mas ele podia ter várias mulheres, as mais lindas de Israel. Eu tenho certeza que dentre as mulheres de Davi, pelo menos uma era muito, muito bonita, que foi aquela que ela era esposa de Nabal. Vocês lembram dela? Que ele falou, a Bíblia fala que ela era muito bonita.
Mas então, o problema de Davi não foi que Batseba era bonita, porque ele tinha mulheres bonitas. O problema não foi que ela estava nua, porque ele tinha mulheres nuas à sua disposição, várias esposas. O problema de Davi é que ele estava no lugar errado, não era para ele estar ali. E toda vez que você estiver no lugar errado, você vai ter problemas. Eu tenho um pastor que eu gostava muito, que eu faz tempo que não ouço, não sei se está vivo, porque ele era mais velho quando eu conheci, chamava Átila Brandão, da Bahia. E a mulher dele orava pela conversão dele, e ele era de terreiro de Umbanda. E ela orava pela conversão dele, e as mulheres da igreja iam na casa dela orar por ele, orava na cama dele, orava no quarto dele, na casa toda por ele. E ele falou que um dia ele estava dentro do terreiro, como sempre ia, ele era dono de um terreiro, um dos terreiros mais famosos da Bahia, cheio de celebridade, cheio de artista que você fica admirando, está lá. E aí ele então ouviu uma voz dizendo: esse não é o seu lugar. E aquela voz tomou conta dele, e ele começou a ficar incomodado, ele não conseguia mais ficar ali. Os demônios que desciam, não desciam mais naquele dia, e ele não sabia o que estava acontecendo, porque tudo ficou uma confusão, porque ali não era o lugar dele. E naquele dia ele foi para casa, e os demônios se manifestaram, quebraram a casa dele toda, mas ao final da noite, ele estava ajoelhado entregando a vida a Jesus Cristo, porque esse era o lugar dele, e se tornou um grande pastor, um grande pregador, um homem de Deus. Além disso, ele era advogado, ele era um grande empresário, e esse era o lugar dele. Ele tinha que ser cristão, ele tinha que viver como um cristão, falar como cristão, usar roupa de cristão. E é isso que Deus está dizendo para você hoje, que o dia que Jesus te alcançou, Ele não te alcançou só para te livrar do inferno, Ele te alcançou para que você vá e seja uma testemunha dEle, do que você viu Ele fazer e do que Ele já fez na sua vida. Uma testemunha é alguém que viu, que presenciou. Quando falaram para Pedro: você andava com Jesus, é porque Pedro falava como Jesus, tinha o mesmo sotaque, tinha as mesmas frases, tinha o mesmo tipo de roupa, tinha o mesmo jeito de pensar. Davi caiu em desgraça, teve várias desgraças, não por causa de Batseba, mas por causa dele estar no lugar errado. Onde você está hoje? Qual é o lugar que você tem andado? Eu ouvi outro dia uma frase, que eu estou vendo uns vídeos, como perder a barriga. Gente, eu vou falar para você, não adianta ver vídeo, sabia? Descobri isso, eu já vi vários vídeos, não adianta, não perdi nem 1 grama ainda. Achei que era vendo mais vídeos, eu ia perder a barriga, mas não é não. E aí num desses vídeos, um homem lá, bodybuilder, né, ele é fisiculturista, ele falou assim, que uma das coisas que a gente tem que evitar é lugar obesogênico. Você já ouviu falar que é lugar obesogênico? Sabe o que é um ambiente obesogênico, Joãozinho? É um ambiente que você vai, que só tem guloseima. Se você quer perder a barriga, ele fala, você não pode ir nesse lugar, porque você não vai conseguir perder a barriga frequentando esses lugares. Você vai comer as guloseimas, você vai comer o que não deve, e você não vai perder a barriga. E há muito cristão frequentando lugar satanogênico. Sabe o que é um lugar satanogênico? É um lugar que reina Satanás, que não era para você estar ali, porque as coisas que eles falam, as coisas que eles fazem, não são coisas do cristão. Tem muita gente usando roupa satanogênica. Essa roupa não era para você usar, ela não foi feita para você. Você entende o que eu estou dizendo? Entende mesmo? Deus está falando com você, porque se você tem uma identidade, você precisa estar no lugar certo, com a roupa certa, com as amizades. Pense bem, Naamã estava
para ir embora para Damasco. Ele ficou revoltado, porque o profeta disse para ele dar 7 mergulhos num rio sujo, água marrom de terra. Mas Naamã encontrou quem? Seus generais, que não eram só generais. A Bíblia fala que ele era admirado como pessoa, eram seus amigos. E os seus melhores amigos, ele fez generais. Os de maior confiança, que morreriam com ele. E eles dissuadiram Naamã e falaram: não, você vai se mergulhar lá, porque isso é algo que você consegue fazer, e você tem que lembrar do seu objetivo. Seu objetivo é curar da lepra. O profeta falou: nós viemos lá de Damasco, uma viagem gigante até aqui, você vai lá mergulhar? Você vai lá, Senhor, porque ele era o Senhor deles, o general máximo. Imagina só, se os amigos de Naamã fossem iguais aos amigos de Jairo. Jairo era sacerdote, ele tinha muitos amigos. Quando a filha dele morreu, a casa dele estava cheia de gente. E quando Jesus estava indo, o que os seus amigos falaram para ele? Deixa Jesus, para de incomodar Jesus, sua filha já morreu, vai lá chorar, não tem mais esperança. Imagina, se os amigos de Naamã fossem iguais aos amigos de Jairo. Ele ia voltar para Damasco, e estava leproso até hoje. Você tem uma identidade, e Deus te chamou para você exercer uma missão, um papel. Ele falou para que você seja luz no meio das trevas. Sim, você vai andar no meio de pessoas satanogênicas. Ele falou para você ser sal. Ele falou para você ir lá e fazer a diferença, porque o sal é o que faz a diferença na comida. Às vezes você come a comida, ela não está sem gosto, você põe um pouco de sal, o gosto aparece. E é isso que Deus quer que você faça. Você não está lá no meio das trevas para viver como as trevas, para andar como as trevas, falar as mesmas palavrões das trevas. Você está lá para ser luz. Essa é a sua identidade. Mas Jesus respeita as suas decisões. Ele respeita as suas decisões. Em Mateus 21, no verso 28, nós vamos ver 2 pessoas que poderiam ter o mesmo destino, mas tiveram um destino totalmente oposto. As 2 pessoas estavam diante de Jesus. As 2 pessoas tinham exatamente a mesma sentença de vida, que na verdade era uma sentença de morte. E ele diz assim, Mateus 21, verso 28: em que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigiu-se ao segundo, da mesma forma: filho, vai trabalhar na vinha. Mas esse respondeu: não quero. Na cara do pai: não quero. Mas depois, arrependido, ele foi. Então Jesus fez uma pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Veja só o contexto dessa historinha. Jesus estava indo para Jerusalém. Ele ia para uma festa. Todo o povo se reunindo lá. Subindo para o templo, Jesus passou no lugar onde os peregrinos passavam. E ali no lugar onde os peregrinos passavam, onde as pessoas vinham de longe para subir ao templo, eles tinham lojas, eles tinham poços com água para alimentar os peregrinos, e tinham cuidado de manter ali uma árvore, uma figueira, e essa figueira também servia de alimento para os peregrinos. Ninguém colhia os frutos para vender, deixava os frutos ali, para que quem passasse na estrada subindo para o templo pudesse comer um fruto. E quando Jesus chega nessa figueira, não tinha nada. E Jesus então, fazendo um prenúncio do que ele ia fazer lá na frente, ele amaldiçoa a figueira. Jesus, em outro lugar na Bíblia, ele fala sobre isso. Ele fala: aquele ramo que não der fruto
será cortado e lançado no fogo. Ele está falando de um ramo da videira. Ele está falando aqui de uma árvore de fruto, a figueira, um dos símbolos do povo de Israel. Ele está falando, olha, quem não der fruto, vai ter um final ruim. E aí ele continua subindo, deixa a figueira para trás. Quando ele chega no templo, ele tinha acabado de fazer muitos sinais e prodígios, estava chegando em Jerusalém, todo mundo já conhecia Jesus. E quando ele chega no templo, ao invés dos sacerdotes, que são os representantes da religião, ao invés dos anciãos do povo, que eram todos aqueles que deviam estar promovendo a vida cristã, eles viram e questionam a autoridade de Jesus. Com que autoridade você faz essas curas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Nós é que somos a autoridade. E então Jesus conta essa parábola. Ele fala, olha, vocês deviam estar ensinando o povo a buscar a Deus, a ser luz para os perdidos, a ajudar o próximo. Vocês deviam estar comemorando a cura daquele homem com a mão ressequida, da mulher com fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo, amigo de vocês, sacerdote também, chefe da sinagoga, vocês sacerdotes, tudo amigos. Mas ao invés de estar celebrando com a igreja, ao invés de estar vivendo a vida da igreja, presta atenção nisso, vivendo a vida da igreja, eles estavam vivendo a vida dos romanos, preocupados com roupas chiques, porque os sacerdotes nessa época mandavam fazer os tecidos caríssimos, puros, porque eles eram sumo sacerdote. Os anciãos do povo andavam e todo mundo reverenciava. Ao invés de servir, eles estavam querendo ser servidos. E Jesus falou, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para... Pergunte ao seu irmão, você veio aqui para adorar a Deus? Você veio trazer sua oferta? Você veio receber uma palavra de Deus? Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. Por isso que a gente fala que você precisa entender. Veja bem, há uma parábola em que Jesus conta que um homem tinha uma vinha, precisava trabalhar na vinha. E aí ele vai 6 horas da manhã, na primeira hora do dia, que é a primeira hora, é 6 horas, você soma sempre 6. A primeira hora é 6, terceira hora é 9 e assim por diante. Na primeira hora ele foi na praça e viu uns homens e chamou para trabalhar na vinha e combinou um salário, por exemplo, sei lá, R$100. Aí depois ao meio-dia ele voltou lá, tinha uns homens lá sem serviço, chamou de novo e combinou pagar o mesmo salário, R$100. E faltando 1 hora para acabar o turno, mais ou menos 5 da tarde, faltava só mais 1 hora, 6 horas acabava o serviço. Ele voltou lá e tinha alguns homens e falou, vocês não arrumaram serviço? Não, a gente está aqui o dia inteiro, não arrumou nada. Vem trabalhar na minha vinha. E na hora de pagar, ele também pagou R$100. E aí aqueles que estavam lá desde o início, presta atenção, reclamaram, peraí, a gente está aqui desde 6 da manhã, trabalhando no sol, e nós vamos receber R$100, e esse que chegou agora, faltando só 1 hora para trabalhar, ele trabalhou só 1 hora, também vai ganhar R$100? Essas pessoas estavam trabalhando na vinha, sim ou não? Todos trabalhando na mesma vinha, só que aqueles que estavam desde o início, não estavam vendo, que o mais precioso da vinha não era os R$100, era desfrutar a presença do Senhor, é almoçar com Ele, é beber água com Ele, é receber um abraço dEle. Enquanto que aqueles que não tinham um serviço, ficaram o dia inteiro desesperados, porque iam chegar em casa de mãos vazias, não tinham comida. Presta atenção, você tem que descobrir
como que é viver a vida da igreja. Você vem aqui e vai encontrar pessoas que talvez sejam seus amigos para o resto da sua vida. Você vai encontrar aqui pessoas machucadas, que precisam do seu abraço. Você vai encontrar pessoas que vão te ensinar a palavra de Deus, e depois você vai ensinar para outros, que vão vir mais para frente. Você vai encontrar pessoas que vão cuidar dos seus filhos, para ensinar a palavra de Deus para eles. A igreja tem uma vida, e você precisa saber qual é o seu papel na vida da igreja, qual que é a sua identidade, porque senão, sabe o que acontece, irmãos? A gente se torna religioso. Eu vou lá, eu vou cumprir minha responsabilidade, meu compromisso, e vou embora para casa, vou voltar para a minha vida, vou voltar para os meus amigos, vou voltar para os meus costumes. E o que Deus quer é que você não volte para lá nunca mais. Na verdade, Deus quer que você traga eles para cá. Você entende a diferença? Na verdade, Deus quer que hoje, aquele churrasco com seus amigos, aquela conversa com as suas amigas, que é tão agradável, se torne tão pequeno diante desse ambiente da igreja, que você vai fazer se tornar super agradável, porque você vai fazer a sua igreja, a sua identidade. Qualquer pessoa que é seu amigo, às vezes você não traz aqui, porque você pensa assim: a igreja não é a minha identidade, falam diferente do que eu gostaria que falassem, fazem coisas diferentes do que eu gostaria que fizessem, o louvor às vezes não é do jeito que eu queria que fosse. Então você não conseguiu ainda criar na sua igreja a sua identidade. Mas se você vive a vida da igreja, você vai encontrar aqui pessoas iguais a você, algumas diferentes, outras iguais, e você então vai formar com as pessoas que são iguais a você, a sua identidade, e de repente você vai criar aqui um lugar tão agradável para você, que os seus amigos vão querer vir para cá. Você não vai precisar nem convidar, porque eles vão ouvir a fama da sua igreja. Não é a igreja da pastora Alessandra, é a igreja da Claudinha, é a igreja da Dani, é a igreja do Frederico. Você entende o que eu estou dizendo? Deus quer que você viva a vida da igreja, porque essa é a sua identidade. Deus queria que Davi estivesse lá na guerra, junto com os seus amigos, dormindo no chão, tomando água fria. É lá que ele tinha que estar, criando o ambiente da sua autoridade, do seu reino, das suas amizades. Porque na hora que eles precisaram conquistar Rabá e tomar posse daquela cidade, mandaram mensagem para Davi que ele tinha que ir lá, porque era o rei que tinha que tomar posse da cidade, quando eles venciam a batalha. E Deus quer que você esteja aqui. Pastor, eu cozinho muito bem. Deus quer que você cozinhe aqui. Pastor, eu administro muito bem. Deus quer que você administre aqui. Pastor, eu sei decorar muito bem festas. Deus quer que você decore aqui. Deus quer que você faça uma festa tão linda, que todos os seus amigos e amigas vão te admirar e vão falar: eu quero ir nas suas festas, eu quero ir na sua igreja, porque eu vejo ali a sua identidade, eu vejo ali os dons que Deus pôs em você, eu vejo que aquela igreja cresceu, porque a Bíblia fala que nós temos que crescer na multiforme graça. Cada um tem uma forma, cada um tem uma forma de graça, um colabora com uma coisa, outro colabora com outra coisa. Eles não estavam celebrando com Jesus, eles não estavam ensinando para o povo seguir os ensinamentos de Jesus, eles estavam com ciúmes, eles estavam mais preocupados com a vida deles, de nobreza, de status. Então Jesus contou essa parábola e falou: olha, tinham 2 filhos, um falou que ia, mas não foi. Mas teve o outro filho, que apesar de falar num primeiro momento: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, ele falou: eu vou. É lá que Deus quer que eu esteja? Eu vou. É lá que é o meu lugar? Eu vou.
É isso que Deus quer que eu faça? Eu vou. Tem uma música que eu gosto muito, que fala, eu também, aquele louvor. As montanhas louvam a Deus, eu também. Os pássaros louvam a Deus, eu também. E se todo mundo, e todos os animais e plantas louvando a Deus, se isso não for suficiente, eu vou te louvar mais e mais, até que seja suficiente. É quando você vai e não, as coisas que Deus te pede não são mais obrigação. Você vai falar, só isso? Eu quero mais. Porque Jesus disse, aquele que tiver sede, venha, que eu tenho água para você. Eu tenho muita água abundante, do seu interior vão fluir rios de água viva. As pessoas não vão te reconhecer mais. Você está querendo um carro? Eu tenho todos os carros do mundo, são meus, eu te dou. Que nem o Senhor falou através do profeta para Davi. Você precisava de uma mulher? Eu te dou todas as mulheres de Israel, estavam ao seu dispor, para você escolher qual que você queria. Irmãos, o diabo muda a nossa identidade. Ao invés da gente lutar pelo leitão, nós estamos lutando pelo toicinho. Por isso que a Bíblia fala lá em Tiago, você não sabe pedir. Paulo fala de novo lá em Coríntios, vocês não sabem pedir. Porque a gente está lutando por uma migalha, quando Deus quer te dar a padaria inteira. Mas você precisa entender a sua identidade. Entender que é mais interessante passar o dia com o Senhor da vinha do que ganhar o salário. Porque na presença de Deus há alegrias e delícias. E ele fala em Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá em Malaquias, que ela leu hoje, ele fala isso. Faça prova de mim, fazei prova de mim. Jeremias também fala, trazei diante de mim as vossas causas, as vossas peitas. Deus está te chamando para a presença dEle. Ele está te chamando para entender a identidade que Ele tem para você. Ele te deu uma esposa e você não está se dando bem com ela. Você não está entendendo. Ela mudou. Antes era uma sereia, agora é um dragão. Deus vai te ensinar a domar o dragão. Quem é homem aí que doma dragão? A dragona. Quem é homem? Levanta a mão, quem são os homens aí que querem aprender a domar a dragona? Eu estou nesse grupo aí, ó. Não, que a minha esposa não é a dragona, ela é uma sereia, né? Em casa, né, a gente conversa. Vocês estão achando que lá o pasto é mais verde, né? João capítulo 15, ele fala algo mais poderoso da sua identidade. No verso 8, ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Deus só é glorificado, Ele só se interessa para que você dê muito fruto em todas as áreas da sua vida. Jesus falou, eu vim para te dar vida abundante. Ele não veio para te trazer problema, Ele veio para te dar vida abundante e vitória sobre as aflições. Ele fala, não perca o seu ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Mas ele diz aqui, que o Deus só é glorificado quando você dá muito fruto, muito fruto. Diga para o seu irmão, sacode o seu irmão, fala, é muito, é mais do que você consegue imaginar. Amplia seus pensamentos. E ele fala assim, assim você vai se tornar meu discípulo, quando você estiver dando muito fruto. Quando você estiver dando muito fruto, as pessoas vão ver, falar, é impossível essa pessoa dar esses frutos sozinha. É impossível, essa pessoa está sendo abençoada por Deus. Quando Isaac plantou no meio do deserto, a palavra de Deus fala que a semente de Isaac deu fruto e ele colheu 100 vezes mais. Irmãos, eu trabalhei 3 anos como técnico agrícola, eu sei o que estou falando de plantação. Quando você fala 100 vezes mais, é impossível. Está aqui o nosso irmão que plantou soja. Você consegue, numa plantação que dá 20, 30 sacas, você consegue produzir 2.000 sacas, 100 vezes mais no mesmo terreno? Impossível. É impossível. Você falar assim, ao invés de 20 vai dar 22, 10%, 24%, tá, mas 100 vezes mais?
É impossível. Sabe o que aconteceu? Os reis daquela região foram atrás de Isaac e falaram: olha, nós estamos vendo que Deus é contigo e queremos fazer aliança com você. Estou todo arrepiado, porque eu estou vendo o que Deus vai fazer na sua vida. Eu estou vendo o que Deus vai fazer no seu casamento. Eu estou vendo o que Deus vai fazer na sua vida financeira. Eu estou vendo o que Deus vai fazer na sua casa, onde os seus parentes, aquele cunhado mais pentelho, ele vai virar e vai falar: Deus está te abençoando. Eles vão falar: tá mesmo. Você quer ir lá para a igreja? Você sabe o endereço. É isso que Deus quer fazer na sua vida. E eu quero que você saia daqui hoje sabendo que o nosso Deus só é glorificado quando você dá muito fruto. Ele tem todo o interesse em que você dê muito fruto. Ele tem todo o interesse em que você assuma a sua identidade. E saia daqui hoje falando: eu sou filho do Deus vivo. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou, caminhando na minha vida, eu estou debaixo da sombra do Onipotente. O meu Senhor é o meu refúgio, é o meu Deus forte, em quem eu confio. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser abalado, porque o meu Deus, o meu Senhor, é o meu guardador. É Ele que protege a minha casa, é Ele que protege os meus filhos, é Ele que protege a minha esposa, é Ele que protege a minha vida. Irmãos, outro dia fui fazer um exame de sangue, e eu nem olho às vezes o resultado, porque eu sinto paz. Eu busco a Deus antes do exame, para que Ele me fale se eu estou com algum problema de saúde antes dos exames. Cheguei lá, veio o exame, vi uma alteraçãozinha lá de um negócio. Aí o médico: nossa, mas isso aqui está alterado, é pouquinho e tal, mas a gente precisa investigar tal. Falei: pode investigar, quantos exames o senhor quiser. Falei: eu tenho certeza que eu não tenho nada, porque o meu Deus me protege. O meu Deus falou comigo. O meu Deus está me guiando. E o dia que eu ficar doente, a doença primeiro precisou passar por Ele. Primeiro precisou passar por Ele. Então, se chegou até mim, eu preciso ir aonde? Nele. Tudo bem, vou no médico, tomo remédio, mas eu vou nele, para saber: Senhor, por que isso chegou até mim? Uma vez Davi estava com um problema em Israel. Eles tiveram fome durante 3 anos. Isso não é normal. E quando você tem a identidade de Deus, você começa a observar, que nem está lá em Gênesis 1,14. Aprenda a observar as estações, os dias que Deus colocou, os sinais nos céus que Deus colocou, para que você não se engane. Então qualquer coisa que acontece quando você está na presença de Deus, você busca Deus. Davi tinha um exército grande, ele ia para a guerra, buscava Deus antes. Ele não estava confiando só no exército. Por isso que ele fez o salmo dizendo: muitos confiam em carros e cavalos, eu confio no Senhor dos exércitos. E então Davi foi e consultou a Deus, falou: Senhor, não é normal, a gente sempre prospera, por que estamos com 3 anos de seca, de fome? E o Senhor falou: porque vocês fizeram aliança com o povo, e depois vocês quebraram aliança com aquele povo, expulsaram eles de Israel. Saul perseguiu para matá-los, e eles estão exilados, quase todos foram mortos. Aí Davi foi lá, chamou aquelas pessoas, pediu perdão em nome do povo de Israel, em nome de Saul, que já estava até morto, pediu perdão, recompensou o que eles haviam perdido. Eu não vou contar toda a história, que é longa. O dia que eles aceitaram a reconciliação, e foi feito tudo o que eles haviam combinado, acabou a fome, e vieram dias de prosperidade. Irmãos, a nossa identidade é tão poderosa, que ela vai definir tudo na sua vida. Aqueles 2 irmãos, um falou que ia na vinha e não foi, o outro falou que não ia, mas foi. Qual que foi mais agradou a Deus? O segundo. Talvez você tenha uma vida até hoje que não agradou a Deus,
Mas se você se arrepender e falar: a minha identidade a partir de hoje é Cristo, eu não estou aqui para agradar homens, eu quero agradar a Deus. Se você sair daqui hoje com essa determinação, não importa o passado, porque você estará agradando a Deus. Na cruz tinham 2 ladrões, ou 2 criminosos. Um zombou de Jesus, o outro disse: mestre, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo. Jesus respeitou a decisão do outro, ou ficou na cabeça do outro: você tem que também se converter, você tem que mudar de vida? Não. Jesus respeitou. Então você tem que fazer a sua parte e deixar que o Senhor faz a parte dele. Porque às vezes a gente fica pensando: ah, mas eu já falei com tal pessoa, a pessoa não veio. Calma, deixa no tempo de Deus. Porque às vezes aquela pessoa que hoje é contra, amanhã Deus vai tratar com ela e ela vai vir. Mas uma coisa eu sei: todos que são escolhidos, nenhum se perderá. Pode ser que demore um dia, pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 10 anos. Aquela mulher do fluxo de sangue, quantos anos ela precisou para ser curada? 12. Mas eu sei que o seu dia vai chegar, o dia do seu familiar vai chegar, o dia da sua sorte vai chegar, porque a Bíblia fala que o meu Deus não tardará, Ele não se atrasa. Então Ele faz tudo do jeito dEle e no tempo dEle. E nesse momento eu quero dizer uma coisa importante para você: nunca abra mão da sua identidade, porque se Deus colocou você para fazer algo na igreja, se Deus colocou você para fazer algo no reino de Deus, essa tem que ser a última coisa que você vai mudar. Porque às vezes a gente pensa assim: ah, estou muito cansado, eu vou na igreja agora só uma vez por mês. Ah, estou muito cansado, eu tocava ou eu cantava, eu vou dar um tempo, não vou cantar, não vou tocar. Ah, estou muito cansado, eu não vou mais na escola das crianças, eu ajudava lá, mas não vou mais. Exatamente o que Davi fez. Na época que o rei tinha que estar na guerra, ele foi para o palácio, e a desgraça entrou na sua vida. Eu não estou amaldiçoando ninguém, mas a Bíblia ensina isso. Eu estou ensinando a palavra de Deus. Você quer cortar alguma coisa para descansar? Corta a televisão, vai dormir mais cedo. Corta coisas que não vão atrapalhar a sua identidade. Pastor, mas eu trabalho 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Salmo fala o quê? Se o Senhor não edificar a cidade, a casa, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Porque aos que Ele ama, Ele dá. Fala mais alto que eu quero que todos ouçam. Aos seus Ele dá. Você entende o que eu estou dizendo sobre identidade? Às vezes nós abandonamos a nossa identidade e falamos: Deus vem me abençoar. Como que Deus vai te abençoar se você está descumprindo a palavra dEle? A primeira coisa que você tem que consultar é a Deus. Segunda coisa, a Bíblia. Terceira coisa, os anciãos da igreja. Lá em Tiago capítulo 5 fala 7 tipos de pessoa. Está alguém entre vós sofrendo? Está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós enfermo? Está alguém entre vós contente? Está alguém entre vós com pecados? Está alguém entre vós precisando confessar pecados? Porque tem o pecado oculto e o pecado que a pessoa sabe. De todos esses, ele fala: quem está alegre, celebre, comemore, festeja. Mas os outros, chame os presbíteros, os anciãos da igreja,
e orem por você. Você tem pedido oração aos anciãos da igreja? Essa é a sua identidade. Pastor, mas Deus ouve a oração de todo mundo. Sim, mas Ele escolheu isso na Bíblia. Ele falou: olha, eu vou colocar você numa igreja, e nessa igreja eu vou levantar um grupo de anciãos que tem uma oração poderosa e eficaz, e quando eles orarem, doenças vão ser curadas, aquele que está caído vai se levantar. Então você começa a viver a vida da igreja, e você começa a ver: poxa, eu tinha tudo isso na minha mão e não estava usando. Diga para o seu irmão: agora você vai usar. Agora você vai viver a vida da igreja, porque é esse o nosso chamado.